Hola, buenos días, soy Tani García, vivo del sector primario y si fuera europarlamentario quitaría la mitad o más de las corbatas que tenemos o que estamos manteniendo. Bonjour, Gilles Maintré, je conduis la liste Le Centre pour les élections européennes, qui est une liste qui est pro-européenne mais qui vaut une autre Europe, dans laquelle les territoires et les citoyens soient au cœur de la décision. Et la première mesure que nous proposerons quand nous serons élus, c'est que les députés européens en France soient élus par département. Il y a 101 départements français, il y a 81 députés européens, et donc il y aura un député par département ou couple de départements. Ce sera le député européen de proximité. C'est lui que pourront aller voir l'agriculteur, le patron de PME, le responsable associatif, l'étudiant, pour poser des questions, pour demander comment accéder à des subventions, pour faire entendre leur voix, pour demander des comptes aussi. Et ça changera en profondeur la façon dont l'Europe est organisée. Pela primeira vez, sancionar o gás russo está na agenda da União Europeia, mas o âmbito das medidas será limitado. Os Estados-membros continuarão a poder comprar gás natural liquefeito russo, mas não poderão reexportá-lo depois de o transformarem. As sanções já tinham visado o carvão e o petróleo, mas o gás tinha sido poupado devido ao receio sobre um impacto muito negativo na economia da União. Um analista considera que foram criadas as condições para evitar que haja um descalabro nos preços. With the storage basically at a very safe place and with new suppliers and new contracts, the EU feels like it can start sanctioning Russian gas. I think the rationale behind all the sanctions so far has been we want to make damage to Russia more than to ourselves, and that's why natural gas was never sanctioned before. A União Europeia já reduziu a dependência do gás russo, que chega por gasoduto de 40% em 2021 para 8% em 2023. Mas as importações de gás natural liquefeito aumentaram nos últimos anos, em particular pela Bélgica e pela Espanha. A reexportação, também conhecida como transbordo, ainda é relevante. Russia makes about 8 to 9 billion a year in LNG exports to the EU. I think in 2023 it was 8 billion euros. And transshipment is still a quite considerable chunk of that. It's 10 to 15% of overall exports of the Yamal LNG terminal. So it has the potential to affect these companies. O gás GNL faz parte de um lote de sanções que estão a ser analisadas para a aprovação do 14º pacote. Idealmente será concluído até ao final da presidência belga do Conselho da União Europeia. A Hungria toma o lema em julho e tem sido crítica de mais sanções contra a Rússia. A questão comercial está no centro da visita do presidente chinês à Europa. Deverá a União Europeia aprovar medidas para defender a sua indústria de automóveis elétricos face à inundação do mercado por veículos chineses. A Hungria, um dos países visitados pelo presidente Xi Jinping, é considerada a porta de entrada da China na União Europeia. Pequim tem investido muito na indústria automóvel daquele Estado-membro. Hungary has really invested in this China-Hungary friendship. They now build up their connectivity and infrastructure, and there is big Chinese investment in the automobile battery businesses in Hungary, and Hungary is positioned well to be a leading nation in Europe, for example, for the production of EV cars. Em 2022, os carros elétricos chineses representavam 4% do mercado europeu, em comparação com apenas 0,4% em 2019. Este avanço pode ver-se a práticas industriais e comerciais desleais, segundo a Comissão Europeia, que abriu um inquérito formal no outono sobre alegado excesso de subsídios estatais aos fabricantes chineses.
Estima-se que os veículos fabricados na China fiquem 20% mais baratos do que os modelos europeus. A seguradora Allianz estima que a indústria automóvel da União Europeia poderá perder mais de 7 mil milhões de euros por ano em lucros líquidos para a concorrência chinesa até 2030. If we don't send a strong signal here that we are willing to enforce free competition in our own markets, we might see many more sectors being affected by this type of Chinese competition, unfair competition in the near future. Desde 2008, a Comissão Europeia lançou 342 investigações sobre subsídios concedidos às importações provenientes da China, dos quais 101 não deram origem à aplicação de tarifas aduaneiras adicionais. O inquérito sobre os veículos elétricos deverá ficar concluído até ao verão. A cibercriminalidade está a evoluir rapidamente graças à inteligência artificial. Atualmente, os cibercriminosos visam cidadãos e empresas de todo o mundo com técnicas sofisticadas e esquemas difíceis de detectar que podem enganar até executivos experientes. A nível mundial, estima-se que o custo dos ciberataques em 2025 será superior a 9,3 bilhões de euros. Έχουμε ξεφύγει από ένα πολύ βασικό μοντέλο που ακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια, που μπορούσε κάποιος πολύ εύκολα να το κατανοήσει με κάποια ασύντακτα ή αστεία email. Τώρα τα email, ας πούμε, είναι γραμμένα από AI, είναι πολύ καλά συνεταγμένα και πολλές φορές τώρα έχουμε προσωποποιημένες επιθέσεις. Os ataques personalizados implicam que os cibercriminosos utilizem vídeo e áudio publicamente disponíveis em linha para imitar o rosto e a voz de uma pessoa. Estes produtos falsos são depois utilizados para fazer videochamadas e pedir dinheiro a familiares ou parceiros de negócios. Este professor de gestão bancária dá-nos algumas dicas sobre como evitar as fraudes. Κάποιες βασικές αρχές να τις γνωρίζουν όλοι οι χρήστες ηλεκτρονικών μέσων για τις τραπεζικές τους συναλλαγές ή για τις αγορές. Κάποια βασικά στοιχεία όπως το ότι δεν πατάμε κάποιο link που μας έχει σταλεί έτσι εύκολα, το ότι προσπαθούμε να ελέγχουμε τον αποστολέα. Από την πλευρά, για παράδειγμα, μιας τράπεζας, θα πρέπει η ίδια η τράπεζα να ενημερώνει ότι εμείς ποτέ δεν θα στείλουμε κάποιο τέτοιο μήνυμα. Todos os anos, as pessoas no mundo inteiro perdem 295 mil milhões de euros com a cibercriminalidade. O custo global dos ciberataques contra empresas e cidadãos aumenta 15% todos os anos. A imagem repete-se quase diariamente. Há mais de um ano que os serviços de salvamento deixam nas Canárias dezenas de migrantes que tentam chegar a solo europeu vindos de África. Entre eles estão menores com apenas 15 anos e que viajam sozinhos. Babacar chegou do Senegal, mas muitos dos companheiros não tiveram a mesma sorte. Salimos del Senegal, el viaje está un poco malo, ¿sabes? Y hay mucha gente que murió. Babacar tenta ultrapassar o trauma neste centro de acolhimento em Tenerife. Aqui aprende a língua espanhola e estuda para preparar o futuro. Este es uno de los tantos centros que se han habilitado aquí en Canarias para atender a los menores no acompañados. Hasta 5.000 se encuentran ahora bajo la tutela del Gobierno de Canarias. O Governo das Canárias teve de duplicar o número de centros para fazer face à chegada de menores. Metade dos migrantes serão transferidos para a Espanha continental, mas a Europa também é vista como solução. Planteamos en algún momento que se pusiera en marcha un programa de acogimiento familiar a nivel de la Unión Europea para que diéramos una respuesta en la que se impliquen los Estados. O novo Pacto de Migração Europeu prevê a distribuição de migrantes por vários países da União Europeia. O Vox não gosta da ideia e defende o encerramento das fronteiras. Para Vox es fundamental la soberanía de los Estados. Y si los Estados quieren tener unas fronteras seguras, es necesario bloquear esas fronteras. Podemos perfectamente recurrir a nuestras Fuerzas Armadas para, por ejemplo, plantear un bloqueo naval. A coligação canária, que também concorre às eleições europeias, segue outro caminho. Quer combater as causas da imigração a montante. Que se trata en el origen y que se utilice regiones como Canarias no solo como una plataforma para contener el fenómeno migratorio y darles recursos para gestionar ese problema, sino que sea una plataforma también para ayudar al desarrollo.
O Pacto sobre Migração foi aprovado poucos meses antes da dissolução do Parlamento Europeu, mas a aplicação da medida será condicionada pelo resultado das eleições de junho. Só em janeiro chegaram às Canárias mais migrantes do que na primeira metade de 2023. Em 2024, o arquipélago conta receber 70 mil. A Irlanda continua a assistir a protestos contra a imigração irregular que se intensificaram com o crescimento do número de requerentes de asilo que têm chegado ao país. A República da Irlanda tem acolhido particularmente muitos migrantes que chegam através da fronteira com a Irlanda do Norte. A última manifestação decorreu no domingo em Dublin e reuniu centenas de pessoas que foram surpreendidas com um contraprotesto que obrigou a polícia a intervir para evitar o confronto entre os dois grupos. Muitos recém-chegados à Irlanda receiam ser enviados para o Ruanda ao abrigo do novo plano do governo britânico, que prevê o tratamento dos pedidos de asilo no país africano antes de permitir a entrada de qualquer requerente de asilo. O governo irlandês propôs o regresso dos migrantes que chegam através da fronteira terrestre entre o Reino Unido e a Irlanda, mas o governo britânico recusou-se a discutir a proposta, afirmando que não aceitará migrantes de nenhum país da União Europeia, incluindo da Irlanda. A AstraZeneca vai retirar do mercado a vacina contra a Covid-19 por razões comerciais. A vacina da gigante farmacêutica britânica foi uma das primeiras a ser comercializadas durante a pandemia. A AstraZeneca justificou a decisão com a falta de procura pelo fármaco e o excesso de vacinas disponíveis no mercado. Na terça-feira, a Agência Europeia de Medicamentos já tinha anunciado que a autorização para a comercialização da vacina tinha sido retirada a pedido da farmacêutica.